Pois bem, boa noite a todos, né, que talvez estarão vendo essa transmissão, ou bom dia para outros que irão ver outros dias, né. De qualquer forma, sejam todos bem-vindos, né, para mais esse trabalho aqui a ser apresentado, né, dentro do estudo que eu venho fazendo a respeito da trilha mística, né, a, na linha do autoconhecimento, o ser humano buscando, né, algo para ser um ser humano melhor, para ser um ser humano saudável, para ser uma pessoa feliz, né, dentro das condições possíveis que ele vem desenvolvendo no decorrer da sua vida, né. Eu já tenho 2 lives anteriores, esse tema aí faz parte, né, de um livro, né, que eu estou estudando por partes e estou apresentando, né, conforme a orientação espiritual que eu estou tendo, né. E aproveitando já para agradecer os meus mentores, agradecer aos meus guias espirituais, agradecer a todos aqueles que colaboram para que eu consiga encontrar um entendimento, né, buscando por sabedoria e poder transmitir para as pessoas aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou vivenciando no meu dia a dia. E que esse trabalho que eu estou desenvolvendo possa ser útil, né, e possa ajudar, ao menos, se eu conseguir, eu sempre falo isso, se eu conseguir ajudar ao menos uma pessoa, eu já me dou por vencida e agraciada, porque, no meu conceito, o mestre não é aquele que ensina milhares de pessoas, não é um professor que ele chega numa classe e ele ensina 30, 40 alunos, né? No meu conceito, o mestre é aquele que ele aprende, né, aprende para si próprio e ele consegue passar o seu conhecimento para mais uma pessoa. Tá? Então, diante disso, né, vamos pedir para que o universo nos conceda a luz, né, para que possamos abordar todos os assuntos, né, sem ofender nenhuma instituição, sem ofender nenhuma ah, não é nenhum interesse pessoal de quem quer que seja, né? Um ensino, um estudo, né? Meramente especulativo, né? Para estar levando as pessoas a questionarem, levando as pessoas a buscar pelo autoconhecimento, a buscar pelo entendimento, né, de tudo aquilo que existe no lado místico, né, que existe no lado oculto da vivência da vida, né, e que nós, seres humanos, ainda não vivenciamos, né. O intuito é esse, o intuito não é estar criticando esta ou aquela denominação religiosa, né? Não é de cunho político, não é de cunho religioso, é meramente algo a ser passado, né, para levar o conhecimento, né? E para ver se a gente consegue dar uma cutucada aí no ser humano que está acomodado, né? Esperando as coisas acontecerem, né? Ao invés de correr atrás, de ir em busca daquilo que ele precisa saber, né? E a trilha mística, né? Ela tem tudo a ver com questões cotidianas e comezinhas, né? Mais uma vez, eu vou ler alguma coisa, né, porque são assuntos variados e eu não quero me perder. E um exemplo, né, de que são das questões cotidianas comezinhas, né, é a incapacidade de romper hábitos indesejados. Né? Então, de repente, né, uma pessoa, a gente possui certos hábitos que a gente não está gostando daquilo, mas nós não conseguimos nos desvencilhar daquele hábito indesejado e a gente sempre está cometendo o mesmo erro devido à nossa incapacidade de exterminá-lo de vez,
da nossa consciência, né? Para que sintamos melhor. Né? A pessoa, né, ela fracassa porque o próprio eu, né, que tenta romper com ele, ele continua aprisionado dentro dele, né? Então o homem ele possui dois eus, né? Ele tem o eu dentro do seu íntimo, ele tem o eu negativo, né? Que os orientais falam que é o inferno, e tem o eu positivo, né? Que seria o céu. Olha, essa é a condição de céu e de inferno. Né? É dentro de nós. São condições que nós nos colocamos, né? E nós vivenciamos aquilo, né? Durante a nossa vida e não temos a percepção de que nós mesmos podemos colocar um fim naquilo. Né? Tem uma história muito interessante que o Siddhartha Gautama Buda, ele todo dia, né, ele se sentava lá num local e ele aguardava, né, as pessoas a virem até ele em busca de conhecimentos, né, fazer perguntas, né. E um dia chegou até ele um samurai, né, todo com aquela armadura toda, com espada na cintura, com tudo, e chegou para ele e falou assim: mestre, eu preciso saber o que vem a ser céu e inferno. Daí o Buda pensou bem, olhou para ele e falou assim, perguntou para ele: mas quem é você? E ele falou assim: eu sou o samurai-chefe da casa imperial, né? E eu cuido dos guardas, né, que guardam o imperador. Né? Daí todos sabem, né, que a casa imperial chinesa, né, sempre tinha aqueles samurais, né, que cuidavam da guarda lá do palácio, da guarda do imperador, né? E daí o Buda falou assim, você é tudo isso? Daí ele falou assim, pois é, mas eu, olhando assim para você, eu imaginei que fosse um mendigo precisando de alguma coisa, até ia me oferecer para ajudá-lo. Né? Quando o Buda falou para ele que ele parecia um mendigo, ele tirou a espada para degolar o Buda, né? Porque ele era costume isso, ele tirava e cortava a cabeça, né? Quando ele tirou a espada, né, e levantou a espada, o Buda respondeu para ele: e eis que abrem-se as portas do inferno. Né? Ele parou, ele falou assim: o quê? Daí o Buda respondeu: e eis que se abriram as portas do inferno. Daí ele falou assim: isso é inferno? O Buda falou: sim, isso é o inferno. Daí ele pegou a espada e guardou de novo na cintura. Daí o Buda disse para ele: e eis que agora se abrem as portas do céu. Ou seja, ele se acalmou, né? E não degolou o Buda. Né? Ele se acalmou, ele se voltou para um estado de entendimento, um estado calmo, porque ele passou a entender o que vem a ser o céu e o inferno. O céu e o inferno não é um lugar que, quando você desencarnar, você vai para lá. Se é bonzinho, você vai para o céu, se você é mau, você vai para o inferno. Não. O estado de céu e inferno ele vive constantemente dentro de nós. Né? Constantemente. E trazendo assim para a vida moderna, né? O Luiz Gasparetto, ele fazia as meditações lá, ensinando a gente, né? E ele falava que todos nós temos um bicho dentro de nós que fica torcendo, né, para as coisas negativas na nossa vida, né?
Então, ele falou que nessa meditação que ele começa fazendo, ele pede, né, que a gente invoque esse bicho, que a gente imagine um bicho, né? Cada um tem um. Você está fazendo uma meditação e, de repente, você imagina um bicho. Qual bicho você vem na sua cabeça? Você imagina aquele bicho. Então, o que você faz com aquele bicho? Você entra com aquele bicho dentro da sua mente e vai seguindo o caminho até encontrar onde ele está, né? Onde ele está dentro de nós, dentro da mente. E quando você chega próximo a este bicho, né? Você você ordena que ele consuma ou que ele coma tudo de ruim que tem ali acumulado dentro de você, né? E ele, imagina ele comendo tudo ali o que tem, raiva, ódio, mágoa de alguém, tudo, ele consumindo aquilo. E quando ele terminar de comer tudo aquilo, você sai com aquele bicho, né? E liberta ele para o espaço. Né? Interessante isso. Porque depois que você faz uma meditação, né? Você fica assim no estado zen, e a pessoa, ela imagina tudo, vem na cabeça a primeira coisa, né? E eu me lembro que tinha uma pessoa lá que falou assim, mas eu posso pensar num passarinho? Ele falou, qualquer bicho que você imaginar, né? É uma questão, assim, mental, né? Ou seja, é um místico, é você criar algo para eliminar o que tem de ruim dentro de você, né? Pode ser um pássaro, né? Eu até pensei, eu lembro disso, eu penso, falei, nossa, a pessoa é um passarinho, né? Essa ela tem tanta coisa negativa ali, um passarinho não vai dar, tem que ser um bicho maior, né? Ele falou que não, é qualquer bicho que vem na sua cabeça, você despertou da meditação, o que vem na sua cabeça é aquele seu bicho, então mate o seu bicho interior, mate o seu lado negativo interior dentro de você, e dê evasão para o seu bicho, para algo positivo dentro de você, sem mágoa, sem rancor, né? Sem pensamentos negativos contra determinada pessoa, sem ter dado perdão para alguém, sem ter agradecido outra pessoa, né? sem se perdoar a si próprio. Né? Quantas pessoas aí que existem que se condenam, elas não se perdoam? Né? Porque o primeiro problema que nós enfrentamos é perdoar a nós mesmos, amar a nós mesmos, cuidar da nossa autoestima. Por que a trilha mística ela bate naquela tecla que a gente tem que cuidar, né? O autocuidado com o nosso corpo? Porque nós só conseguimos passar aquilo que a gente tem de melhor, né? Se nós estamos caminhando para algo melhor. Né? Se nós temos uma boa autoestima, somos pessoas que gostam de se arrumar, de cuidar do corpo, né? De cuidar da sua aparência, né? Assim, nos seus comportamentos, né? Na maneira como chega até outra pessoa, né? Essa pessoa amar o outro incondicionalmente, amar a si próprio primeiro. Você ama você consegue amar o outro incondicionalmente, porque você vai passar a conhecer o problema daquela pessoa. Eu já deparei com muitas pessoas que elas têm medo de amar, têm medo de se amar, sabe? Então, elas não conseguem. Quando elas chegam num ponto que elas estão assim para se entregar para alguém, né, e que elas estão amando alguém, o medo vem, ela se fecha e ela retroage aquilo tudo e não aceita. Por quê? É pessoa com baixa autoestima, é pessoa que não se ama, é pessoa que tem medo por crenças limitantes, entendeu? Então, todas essas coisas a gente tem que resolver dentro da gente para poder aceitar o outro. Porque já imaginou por que nós estamos nessa bagunça de mundo? Porque as pessoas, todo mundo tem o seu problema. Né? Todos têm os seus problemas, todos têm as suas deficiências. Né? Então, ela não sabe trabalhar com aquilo com ela mesma, ela também não vai conseguir levar isso para outras pessoas, cuidar bem do outro, porque ela não cuida de si, ela não cuida de si, não ama o outro, por quê?
porque ela não se ama. Né? E isso é muito claro em todas as situações místicas, isso é muito debatido. Primeira coisa, cuidar de si próprio, cuidar do corpo, cuidar da alma, né? Para você poder se dar a outra pessoa, né? Para poder vivenciar uma vida feliz, que é esse o propósito que a gente está buscando, né? Então, o eu negativo, né, é o falso eu, né, é aquele eu invejoso, que inveja o que o outro tem, mas não faz nada para alcançar alguma coisa por si próprio. Ele critica, ele é uma pessoa instável, né, uma pessoa tola, tudo no mais que ele contraria a felicidade, ele é uma pessoa que se vitimiza, ele sempre está querendo jogar nas costas do outro algo negativo que aconteceu com ele, né, que ele não consegue, ele delega ao outro, ele acha que o outro é culpado daquilo, ele esquece. É uma pessoa que não é que a gente tem que odiar aquela pessoa, a gente tem que ter pena daquela pessoa, orar para que ela mude esse seu interior, para que ela entenda realmente o que é a vida e que ela passe, né, a vivenciar isso para ela ser feliz, que é o propósito da vida da gente aqui na Terra. Né? E a religião, né, ela chama esse eu falso de demônio, né, de Satanás, né, diabo, onde vive o diabo? No inferno, né? Lá com o tridente dele lá, né? Cutucando a mente da pessoa, para não, vai lá, faça isso com fulano, é o nosso lado negativo, é o eu negativo, é o inferno dentro de nós, né? E é o medo, né? A filosofia, ela acha, né? Ela coloca que o egoísta ele vive numa ilusão, né? Ela qualifica assim, que é uma ilusão, né? É, mas para qualquer que seja o nome, essa é uma causa de pressão íntima, é uma pressão que está dentro do ser humano e que ele tem que resolver aquilo. A partir do momento que ele passa a resolver aquilo dentro dele, né, ele passa a viver no estado positivo, que é o estado dos céus, né, lá com os anjos, os espíritos de luz, né, as consciências mais elevadas, né, porque ele tem e vai ter outro modo de vida, ele vai querer ouvir músicas que acalmem a sua mente, ele vai pensar bem no que ele vai comer, se ele vai beber, se ele vai fumar demais, se ele vai fumar ou vai beber demais, né? Ser um consumidor de carne constantemente, né? A pessoa que ela conseguiu eliminar dentro de si o seu lado negativo, o seu inferno interior, né? E ela deixa sobressair o seu lado positivo, o céu, né? Ela vai pensar duas vezes antes do que ela vai comer, do que ela vai beber, como que ela vai viver em determinadas situações, né? E isso é muito interessante. E são essas coisas aí, ela um dia ela explode dentro de si, né? Quando explode dentro de si é quando acontecem as tragédias, né? As tragédias aí de assassinato por conta de amor demais, a pessoa fala, eu amo demais, não consegue desligar de uma pessoa, vê aquela pessoa com outra pessoa, ele se intitula o dono daquela pessoa, e vai e comete suicídios, né? Ele parte para essa situação porque ele perde o controle de si próprio, né? Então, o homem dominado pelo seu eu falso, e ele não vive o seu dia, né? Ele é tangido pelo dia, ele não consegue viver. Ele sente perseguido por desejos, né, compulsórios, castigado por raivas automáticas, assustado por imaginação sem realidade alguma, né? O desespero ele se mostra infinito dentro do ser humano, né? E, e daí, nas garras do inimigo invisível, né, ele
ele começa a viver no eu falso, no eu negativo, se tornando uma pessoa amarga, vingativa, né? Uma pessoa que não confia em ninguém, que não acredita em ninguém, que vibra na baixa sintonia, na baixa vibração, desejando mal para esse, para aquele, falando mal desse, daquele, né? Preparando armadilhas para esse ou para aquele, né? Porque a pessoa que é negativa, ela vibra, né, naquela sintonia, e ela não aceita que o outro esteja numa sintonia maior, uma sintonia vibrando, né, no eu positivo. Né? Se a pessoa ela está vibrando no eu positivo, né, e uma é aquilo que eu sempre falo, já falei até em live, né, baseado em ensinamentos do Luiz Gasparetto. Né? A pessoa só, uma macumba só cai na pessoa se a pessoa estiver vibrando na mesma faixa negativa de quem mandou. Porque se ela estiver numa faixa positiva, aquilo não vai atingi-la. Né? E toda a raiz do problema, né, está em quem não consegue sair de si mesmo. Daí que as pessoas têm que estar atentas e ver que se ela estiver passando por esse tipo de problema, o que ela precisa fazer? Não adianta só buscar em livros, buscar em autoconhecimento, né? Ela precisa procurar, junto com tudo isso que eu estou falando, ela precisa procurar um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra, fazer terapias, fazer meditação, para ela estar entendendo essa situação do que está acontecendo e buscar pela cura, né? Junto, né, com todas as terapias holísticas, que ajuda muito. A terapia holística, ela vai de frente ao problema da pessoa, ela ajuda, através da meditação, a pessoa a entrar dentro de si, né? Ou buscar através da mediunidade. Às vezes a pessoa ela tem um problema, ela já vem. Por que a mediunidade é importante aqui nessa trilha mística? Porque nós não vivenciamos somente essa vida, a gente vem de outras vidas, encarnações. E o que você leva para dentro do seu espírito com a sabedoria, você carrega por outras encarnações. Então, numa encarnação acontece uma coisa que você está trazendo lá do passado, dependendo da família onde você caiu, que não teve o olhar sábio para identificar isso e mudar essa situação, vai tendo continuidade, vai passando, vai se transformando em karma, né, da pessoa que ela vai ter que vir depois e estar pagando aqueles débitos com outras pessoas, né, que o Espiritismo explica muito bem essa parte aí. Né? E quando ele vence essa barreira, o ser humano, quando ele vence, ele é feliz, ele é uma pessoa feliz, porque é quando a gente fala, nunca coloque a sua felicidade na mão do outro, porque você primeiro tem que ser feliz para depois você ser feliz com o outro. Né? Ninguém consegue fazer o outro feliz, você está numa condição feliz porque você adquiriu aquilo dentro de você, você buscou por aquilo. O outro, ele completa a sua felicidade. Né? Ninguém precisa do outro para ser feliz. A felicidade é algo individual, ela pode ser compartilhada, vivenciada com o outro. Né? E já pensou que maravilha que é quando você encontra uma pessoa no mesmo nível seu, né? Buscando a felicidade, né? Tentando ser feliz com outra pessoa, mas uma pessoa super feliz dentro de si. Isso é maravilhoso. É o que se resume no amor verdadeiro. O resto, tudo que existe por aí são paixões. Né? A paixão, ela desperta um pouco no eu negativo, no eu inferior, né? E ela dá prosseguimento a várias situações, né? O sentimento de poder, o sentimento de possuir, né? E isso aí é tudo negativo, vem da paixão, não vem do amor verdadeiro, de sentimento para com outra pessoa. E aquele amor que ele passa de geração a geração e que nada acaba. O amor de almas, né? O amor de almas. Isso é maravilhoso vivenciar isso. Mas nós podemos substituir, né? A gente não pode destruir de vez o eu falso, você não consegue, porque ele vem de muitas e muitas gerações, aquilo acoplado em você. Mas você pode tentar substituí-lo pelo eu verdadeiro, né?
tentar, quando você começa a trabalhar em si próprio, você está tentando entender. Quando você passa a entender aquela situação, você busca meios, né, para você tentar transformar aquilo, né, num eu verdadeiro, né, o eu essencial, né, que é o nosso eu superior, que é a divindade que existe dentro do homem, ou seja, se perdoar. Né? Todos os dias a gente precisa pedir perdão para a gente pelas coisas erradas que a gente fez. Errar, todo mundo erra. A gente é um ser humano, a maioria não tem condições assim de estar policiando o tempo todo, né? Então ele comete erros, né? Nós não somos pessoas que só vai fazer o bem, faz o bem, faz o bem, não cometa nenhum erro. Todos cometemos erro. Mas o importante é o que cometeu um erro, não, vou transformar aquilo no eu verdadeiro, numa coisa verdadeira, eu vou buscar pelo perdão, eu vou perdoar, eu vou tentar entender. Então, quando a pessoa busca por isso, ela perdoa a si própria, ela vai perdoar o outro, ela vai entender o outro, por quais condições o outro cometeu aquilo que ela ficou tão enraivecida, que ela bancou a louca e partiu pelo eu negativo, né? Isso faz um mal para a saúde da pessoa, né? Quando a pessoa ela tem essa consciência, né, de que ela pode transformar o seu eu negativo em eu positivo, ela busca pela saúde, né? Ela vai desenvolver em si uma saúde, a saúde perfeita, né? Porque ela constitui nela própria a cura certa. Ela vai de encontro ao problema, porque toda doença ela começa na mente da pessoa, no eu negativo, que começa as doenças. A cura, ela se processa no eu positivo da pessoa. Tá? Então, esse problema que existe, às vezes se embate dentro da nossa mente, né, que são os problemas psicológicos, problemas mentais que acontecem com alguns seres humanos. Porque o eu negativo e o eu positivo estão em choque, quando precisa. Só que, às vezes, a pessoa fala, eu ir no psiquiatra é médico de louco, né? Não, o psiquiatra ele é um profissional que ele vai junto com você, indicar outras maneiras para você se curar, para você melhorar. Né? O tarô ele é muito interessante nisso, porque ele conta os ciclos, né? Fala, você está num ciclo que você vai mudar de ciclo. Quando você muda de ciclo, passa de uma carta para outra, você muda de ciclo, daí você vai vivenciar que fase você vai viver ali com aquela carta, o que ela representa, né? A mudança da sua energia. Você precisa mudar a sua energia. Uma pessoa ela não pode ser uma pessoa tóxica o tempo todo, né? Ela não pode ser uma pessoa constantemente mental só, né? Uma pessoa racional. Ela tem que ter um sentimento de carinho, de amor, né? Pelas pessoas. E quando ela não tem, né? E juntam-se várias energias negativas com eu negativos, é que acontecem as guerras, né? As calamidades que acontecem por aí. Né? Por quê? Porque a pessoa ela não consegue se controlar. Né? É uma justificativa? Não, não é uma justificativa, porque todos têm o direito podem buscar, mas não são orientados para isso. Então, futuramente, as pessoas têm que ser orientadas nessa área. Né? Ou seja, eu sempre batalhei, eu trabalhei na saúde, eu sempre falava, nós temos que partir para um sistema de prevenção de doenças, não querer tratar do problema. Né? Eu, há pouco tempo atrás, eu tinha muito problema de alteração da pressão, minha pressão subia, baixava. Eu já fui, quando eu fiz exame, o médico falou, só tem problema de pressão. Eu falei, para mim, esse problema de pressão não existe. Ele falou, não, existe sim, me deu um tal de um remédio lá, o losartana aí, que hoje a medicina está proibindo, inclusive aqui no Brasil, porque ela dá problema a muitas pessoas entrarem em óbito por causa dela e não sabia, né? Não, a senhora tem problema de pressão. Eu falei, tudo bem, se eu estou com a minha pressão alterada, a pressão da gente, ela altera quando você está com algum problema dentro do seu corpo.
Algum órgão não está funcionando direito e você está com problema na pressão, uma dor. Se você, por exemplo, torce o pé e anda 3 metros, a sua pressão, se ela é 14, ela vai para 17, vai para 18. Porque a dor, ela causa aumento da pressão. Por quê? É o organismo avisando que alguma coisa está errada dentro do seu corpo, você tem que corrigir. Eu sei disso quando eu tive a fibromialgia, né? Quando eu tenho dor, eu ainda, quando estudo, eu tenho dores. Dor no nervo ciático, eu tenho, né? Eu percebo, na hora, a minha pressão sobe. E ainda acarreta mais porque eu tenho que tomar remédio para dor, tenho que tomar outra coisa, então vai aumentando. Então, esse tipo de tratamento, ele não condiz com a gente. Nós não podemos tomar um medicamento que melhora uma coisa e prejudica a outra, né? Então, o que a gente tem que fazer diante disso? Né? A gente tem que mudar essa condição da gente de vida, né? Buscar por uma cura dentro de nós. Eu me curei de muitas coisas que eu tinha, né? Com a ajuda da terapia holística, né? Com meditação, com massagem na sola do pé, ativando os pontos energéticos, né? Eu tinha muito tempo, eu tinha o chakra cardíaco, ele vivia desalinhado, né? Desalinhado por causa do quê? Por causa de problemas que eu tive, coisas do passado que eu guardava em mim. E isso me dava dores horríveis, e fibromialgia e tudo. O que eu fiz? Busquei pela medicina chinesa, né? A terapia chinesa, fiz terapia holística, né? A dos cristais, da luz, a cor da luz, meditação, né? Pedir para as entidades dos arquitúrios, pedir para os arquiturianos, eu pedi para as entidades André Luiz, que era médico, o doutor Bezerra de Menezes, e eu obtive a cura. Eu tenho obtido a cura através da espiritualidade, sim, né? Porque eu me proponho a isso, eu acredito nisso, e eu consegui várias curas para mim, né? Depois disso. Eu hoje, né, com a idade que eu estou, eu sinto muito melhor do que antes, porque agora eu estou assim, como é que eu vou dizer? É, antenada, né, com a espiritualidade. Né? Na minha vida, eu busco primeiro a espiritualidade e depois as outras coisas, porque eu estou sendo beneficiada por isso. Mas se eu falo isso para alguém, as pessoas não acreditam. Elas falam, é impossível isso, não existe, entendeu? Familiares meus não acreditam, né? E eu tenho alcançado a minha cura, né, através da espiritualidade. E eu agradeço, gratidão, espiritualidade, gratidão na luz de Jesus, na luz do universo. Né? Isso é muito importante. Você acordar de manhã e você falar, olhar, abrir sua janela, olhar o sol lá fora e falar, eu agradeço esse sol maravilhoso, na energia de Jesus Cristo e na energia do universo. Você chamar o seu mentor, o seu anjo da guarda, e agradecer a ele, conversar com ele. Isso é maravilhoso. Né? Você respeitar as entidades que estão ao seu redor. Né? Hoje eu senti muito a presença da minha avó, né? A avó Teresa. Eu senti ela desde manhã e ela gostava da música Ave Maria no morro. Né? Ela gostava muito. Eu me lembro, eu tinha 7 anos quando ela faleceu, e 7, não, acho que 7, 8 anos, e eu me lembro porque ela era uma pessoa muito conhecida na cidade, né? E durante o velório dela inteirinho, eles tocavam, né, na rádio da cidade, tocava essa música, né? Ave Maria. E por muito tempo, quando eu ouvia essa música, eu não gostava de ouvir, porque tinha assim uma tristeza, assim, uma melancolia no meu coração, porque eu me lembrava da passagem da minha avó. E hoje, constantemente, eu senti a presença dela, né? O que eu fiz? Eu vim, liguei aqui o som,
né? Busquei no YouTube lá Ave Maria do Morro, né? E, e fiquei ouvindo, e eu percebi que ela ficou feliz com isso, né? Ela se encantou com isso. Mas eu falo isso, né? As pessoas da família não acreditam, eles vão falar, ai, Zilda agora está caducando. A Zilda ficou velha e está caducando, né? Então, outro dia eu estava falando com o meu filho, né, sobre isso, ele falou assim, mãe, primeiro que a sua idade, ela, ela, ela impõe os conhecimentos que você adquiriu em toda a sua vida, né? E você tem o direito de falar, eu sempre falo, qualquer coisa apela para o estatuto do idoso, e eu posso falar, né, o que eu penso. Isso é ser livre, é você falar o que você pensa, o que você sente. Quem vai questionar que é mentira minha? Né? Que isso não existe. Eu sei que existe. É a minha verdade, é a minha realidade. Né? Existe para mim, está me fazendo bem. Por que eu não posso cultivar isso? Né? Cultuar isso? E eu garanto para todos vocês que a minha mente está super lúcida, porque eu já fiz um check-up de mim inteira para descobrir por que eu tinha a tal da fibromialgia, né? E isso eu fui descobrir através da espiritualidade indicada por médicos, né? Médicos amigos meus que eu tenho no Rio Grande do Sul, lá em Curitiba, eles são muito místicos lá, eles cultuam Rosa Cruz, né? Tem universidades lá do Rosa Cruz, é muito interessante. E o médico de lá ele foi me indicando as coisas e eu fui fazendo. Quer dizer, o médico que estudou medicina, né? Daí não dá para você questionar, porque hoje em dia falar a medicina provou isso, né? E eu consegui graças a ele, né? E você vê, o verdadeiro eu, ele modifica tudo, né? Nas minhas meditações, né? Eu faço vários exercícios mentais para estar sempre cultuando o meu eu verdadeiro, né? Porque o homem, para o homem ser livre, ser totalmente livre, ele tem que conquistar a sua liberdade íntima. Né? Se ele não consegue conquistar a sua liberdade íntima, de pensar o que ele quiser, de falar o que ele quiser, de ser quem ele realmente é, o ser humano é assim. Eu não estou sendo diferente, o ser humano é assim. Ele é um ser pensante, um ser que cria, que cocria situações agradáveis, desagradáveis, vivencia situações boas e ruins na sua vida. Não é o outro que cria, não é o problema do outro que cria, é o ser humano que cria dentro de si, e aquilo vem à tona em forma de doença, em forma de raiva, em forma de mágoa, de inveja, de tudo aquilo que eu já falei, né? E o primeiro motivo para a escravidão interna do homem é a ignorância. A ignorância é o primeiro motivo para o homem ser um escravo interno. Por quê? A ignorância de todos esses assuntos que eu estou falando, né? Ignorante, até na escola uma vez um aluno chamou a diretora de sua ignorante, né? E ela ficou tão revoltada com aquilo, ela era professora de português, e ela falava assim para ele, mas você sabe o que é ser ignorante? E ele falava, não. Então, como você me chama de ignorante? Né? Porque ignorante é uma pessoa que ela desconhece determinado assunto. São poucas as pessoas que conhecem os assuntos que eu estou falando da terapia holística, né? Do eu, verdade, do eu positivo, do eu negativo, né? Do misticismo, porque eles não querem aprender, porque eles acham, a igreja fala, isso aí você está buscando por isso, é pecado, né? E não é. Então, de repente, né, se você, por exemplo, eu sou descendente de ciganos mesmo, porque a minha bisavó era uma cigana, né? Mas, de repente, né, alguém veio falar para mim, eu amo o espírito de cigano, a linha dos ciganos é maravilhosa. E é mesmo, é um povo alegre, é feliz, quer seja encarnado ou desencarnado, eles são excelentes, eles são ótimos, eles são verdadeiros, eles são um povo que tem um astral lá em cima. Né? Isso que é importante. Se de repente o outro ele gosta lá das entidades, lá as crianças, lá os herês que eles falam lá, né?
Por que não pode? É a verdade dele, ele quer acreditar nele, né? Acontece que as pessoas elas criam situações, né? Pega conhecimento lá de quem não entende, quem não sabe, e começa a jogar por aí. Quem quer acreditar, fala, ai, a turma vai lá na Aparecida do Norte, vai lá para cumprir promessa, mas ela acredita naquilo, é a verdade dela. Aonde eu não tenho nada contra a pessoa ela venerar um santo, que para mim o santo lá é o espírito de luz, né? Ele é o espírito de luz, se ela quiser ter agradecer por alguma coisa, o que pode impedi-la? Nada. A única coisa que eu condeno, né, é chegar na Semana Santa. Já eu acho que a humanidade ela tem que pagar pelo maior crime que ela cometeu, que foi a morte de Jesus, né? Porque mataram um ser de luz, né? Um avatar, alguém que veio simplesmente para fazer o bem e foi assassinado, né? Pela ignorância, né? De governadores, né? De dominadores de pessoas, né? E todo ano eles fazem a tal da lá, passeio para a cidade inteira, na procissão, com Jesus morto. Isso eu acho um crime bárbaro, isso, eu não aceito isso. Porque Jesus, ele é uma energia maravilhosa, né? Um ser que alcançou a 24ª dimensão em conhecimento, em sabedoria, em tudo. Uma pessoa boníssima, inteligente, que só trouxe coisas boas, né? Ele só falava coisas boas por onde ele passava, né? Mas mesmo assim, o que ele estava esperando? Que ele viesse fazer uma guerra contra o César. Se alguém tiver a oportunidade de ler um livro psicografado chamado Eu, Barrabás, né? Porque se vocês ainda se lembram, né? Estavam lá para ser julgados Jesus e Barrabás, né? Então, durante esse julgamento, Barrabás ele foi fazendo assim uma análise de toda aquela situação e depois ele veio psicografou através de um médium. Esse livro é muito antigo, eu não tenho mais, mas eu tinha Eu, Barrabás. É um livro excelente, excelente para quem acredita no espiritualismo, para quem acredita, né, na psicografia, né, de médiums sérios que fizeram isso. É um livro maravilhoso, eu aconselho que leiam esse livro que vão passar a entender as coisas, né? E uma das exigências interessantes aí, desde o início do caminho, né, para a libertação, é o quê? Conhece-te a ti mesmo. Não existe essa colocação, existe conhece-te a ti mesmo, né? Então, a gente precisa, né, para a gente alcançar esse êxito aí inabalável, a gente deve perguntar para a gente mesmo: eu estou satisfeito comigo mesmo? Com esse nível que eu estou agora, eu estou satisfeito? Porque se você tiver, tudo bem. Tem outras encarnações aí, você vai poder melhorar em outras. Mas se você não tiver, meu amigo, busque por essa mudança, né? Busque por essa verdade que é de conhecer a ti mesmo, de você estar satisfeito consigo mesmo, né? E em pouco tempo você vai ver como isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Tá? Era isso que eu queria deixar, né? Dizer que a trilha mística é um caminho simples, sensato e certo para obter o êxito completo. Né? Busquem por esses conhecimentos. Aprendam a procurar a verdade de modo certo, né? Como os fundamentos do misticismo, pode ser. Aventure-se na trilha mística, né? Com a mente inteiramente receptiva, aberto para o entendimento das coisas, né? Despertando para um mundo prodigioso. Né? A humanidade despertada, ela compreende algo que antes não vira. Né? Aquilo que ela não via antes, quando ela desperta, ela passa a ver, ela passa a viver melhor, ela passa a ser um humano melhor, ela passa a ser feliz. Tá? Boa noite para todos.